Todo mundo sabe que a Storm ela é literal a pior Clear Wheel de toda a saga de Metal Fight no quesito ataque. Coisas que nós temos aqui que podem simplesmente ser até melhores para esse aspecto que ela. E eu vou explicar mais um pouquinho assim. Até porque se puxar bem, até uma Thermal é melhor que essa coisa. Até uma Thermal é melhor que uma Storm para ataque. E ela é de resistência. Eu não tô brincando, a Storm é horrível. E para começar o tópico de top melhores blades para ataque, que são melhores para ataque do que a própria Storm, vamos começar com a Metal Wheel Dark. A Clear Wheel Dark é uma Clear Wheel do Clear Wheel, basicamente um tipo equilíbrio, se não estou enganado. E ela é literalmente uma Clear Wheel super redonda, então você vê que até uma Clear Wheel redonda, tem uma Metal Wheel redonda, tem mais recuo que uma coisa que foi pensada para ataque. E eu tô chorando porque tinha um potencial gigantesco. Muito gigantesco, muito grande, tinha um potencial muito grande para ataque, essa coisa aqui, e o Takara estragou tudo por causa dessas normas de segurança. Para termos uma ideia, até mesmo o remake de Burst bate mais que esse negócio. Se fosse adaptado para Burst, para ter recuo, que nem esses pontos de impacto que foram prolongados, esses pontinhos de impacto aqui, esses últimos pontos de impacto, para virar um impacto poderoso. Até mesmo isso não tem. Com a primeira do meu top 3 coisas melhores que a Storm para ataque, como tá aqui já foi explicado, essa daqui é o terceiro colocado. Agora vamos pro segundo, que é simplesmente estalando os dedos e uma Metal Wheel Rock. Nós dois sabemos que esses pontos de contato aqui, esses 6 pontos de contato batem muito mais que a Storm, todo mundo sabe disso. Então nem adianta tentar me dizer do contrário, nem adianta tentar me convencer. Isso sim bate muito mais do que aquela coisa aberração da Storm. Segunda beat para ataque. Beat não, Metal Wheel que a gente pode utilizar para ataque melhor que a Storm. Top 2 top 2 já revelado. Agora vamos para o top 1 de Clear Wheels, Metal Wheels melhores para ataque em Metal Fight Beyblade, que é uma Galaxy. Sim, a Galaxy, mesmo tendo uppers cabulosos, esses ganchos de impacto aqui, ela só perde por ser muito circular. Sim, ela é circular demais. E isso é o que acaba com todo o propósito, com toda a ideia de ataque, todos esses uppers cabulosos que ela possui. Esses uppers monstros aqui são basicamente obliterados por conta dele ser muito circular e não ter basicamente quase nada de impacto. Por causa que os pontos de impacto se autoanulam, então literal ele não serve muito para isso, para esse negócio de ataque. Até porque Metal Fight nós conhecemos era um pedaço de metal girando a basicamente 1000 rotações por hora, e a chance de machucar quem estava jogando, que eram principalmente crianças na época, que hoje em dia já devem estar adolescentes, indo para a fase adulta já. Mas fica inevitável aqui que a Galaxy é 1000 vezes superior à Storm por conta dos uppers deles serem muito melhor desenvolvidos. E isso é o que me deixa mais triste em Metal Fight. E sabe, gente, eu nunca critiquei tanto Metal Fight à toa. Tem um ditado que diz: a gente critica porque a gente ama. E eu amo demais essa geração, eu adoro ela. Ela literal moldou a minha infância. Mas há coisas que devem ser ditas. E que Metal Fight é um terror para quem lembra do competitivo da época. Isso é inegável.
que Metal Fight é um terror é inegável. Isso é um fato. E enquanto eu termino de montar aqui com vocês, os meus Beyblades, eu tenho que deixar as minhas ressalvas e meus receios para essa nova geração e meus medos e angústias para essa geração de Beyblade X. Isso é um fato. Eu desanimei com Metal Fight depois que tivemos... Vamos montar aqui primeiro meu Basalt Orochion, o que eu adoro. Eu desanimei com com Beyblade Metal Fight depois que Shogun Steel foi lançado. Não me leve a mal, a ideia do Synchron é boa, a ideia do Chrome Wheel, Crystal Upper é boa. O problema foi a história sem sal. Pra mim, esse foi o ponto que Metal Fight acabou pra mim. Tanto que Shogun Steel estava, como pode dizer assim, sendo a ponte de entrada entre Burst e Metal Fight. Não, Shogun Steel não faz parte de Beyblade Burst, mas faz parte de Metal Fight. Eu não considero o Shogun Steel uma continuação. A ideia é boa? É. O sistema é divertido de jogar? É. Mas muitas pessoas, quando vão jogar Beyblade, elas primeiro vão ver o anime. Isso é um fato. Não tem discussão. Mas o que acontece com quem já assistiu a primeira geração e já, como pode dizer assim, melhorou nesse conceito? Achei outro Facebook aqui. Então, isso meio que estragou. Não tem mais a graça, entendeu? Não tem mais o empenho em continuar uma geração. Eles literalmente 0G/Shogun Steel foi quando a Takara decidiu jogar tudo pro baralho, se é que me entende. E não tô dizendo que isso é uma coisa ruim, não. Tem vezes que uma franquia de produtos precisa que os caras que produzem tenham essa coragem, entenderam? Precisam que eles tenham essa coragem de... a geração tá acabando mesmo, vamos inventar coisa maluca a rodo. E é isso que faz a geração ser interessante como um todo. Ser muito interessante em todos os aspectos possíveis. Tipo, eu gosto do roteiro de Metal Fight, sim. Acho ele puxado em algumas batalhas, sim. Mas o que tem a ver? Acho que o Ryuga poderia ter ganhado do Storm Pegasus porque a Metal Wheel dele é uma droga. Sim, acho. Mas foi necessário para a história? Fazer o quê? Então, eu queria compartilhar esse lado aqui meu mais crítico com vocês, para vocês entenderem o quão triste uma franquia pode se tornar dependendo do que você pode fazer, entendeu? Dependendo do que você pode vir se tornar, dependendo do que a franquia pode se tornar. É assim, é uma geração boa? É uma geração boa, mas há coisas que não podem ser mudadas. 0G é bom, o sistema é bom. O problema foi o roteiro. Essa é a questão. O problema de 0G é sem dúvida o roteiro. Eu sei que eu tô falando isso só pra encher linguiça, mas é isso. É a forma que eu encontrei de desabafar. É a forma que todo mundo tem que encontrar de desabafar um dia. Essa é a forma que todo mundo tem que fazer. Às vezes
Só ligar a câmera e desabafar falando um monte de coisa não vai dar em nada. Pelo contrário, tu pode sofrer retaliação da internet em si. E é esse o fato que todo mundo não entende. Eu estou falando de um jogo de peão, mas a chance do que eu estiver falando acertar outras pessoas e fazer elas se doerem, caso isso for tirado do contexto, é muito grande. Isso é um fato. Então, eu não posso fazer nada além de só falar o que eu penso. Esse é o fato. Só falar o que eu penso. Eu gosto da Storm? Não. Eu detesto essa ponta com todas as minhas forças. Eu detesto essa Mera Will com todas as minhas forças. Mas tem um monte de gente que gosta. Acha perfeito. E gosto não se discute. Mas enfim. É isso. Espero que vocês tenham gostado. Até mais. Falou e fui.